Se você tem entre 13 e 17 anos no Brasil, você está dentro dos 76% das pessoas que já recebeu o convite para fazer uso de alguma droga lícita ou ilícita. Por isso, hoje nós vamos sair na rua para entrevistar algumas pessoas que já receberam esse convite e ver o que elas acham sobre isso. Bom, agora nós estamos aqui com a... Sami? Herman, Então, eu gostaria de saber se tu já teve algum tipo de experiência com alguma droga ilícita. sim. Sim, E esse uso foi prolongado ou foi só uma vez? foi só uma vez. E isso te gerou um vício nessa droga? Não. Mas tu faz uso até hoje? Sim. E tu se diria um viciado? Não. Por que tu não é viciado? Porque eu não compro. E por conta desse uso, tu teve algum tipo de vício nela e tu ficou dependente dessa Não, droga? não. Eu não gostei, da experiência e eu não provei mais. Mas tu nunca se sentiu pressionada a usar de novo? Sim, E como é Tipo, que tu, puramente. e como é que tu resistiu a essa pressão? Eu não sei, não gostei, foi tá. E tu concorda que hoje em dia os jovens eles estão cada vez mais pressionados a usar essas drogas? Sim, pelos amigos. E tu como jovem, tu se sentiu pressionada a usar também? Sim. Tá bom. Por ele. A mim me oferece. Mas tu, se tu quiser não fazer uso, tu quiser parar de usar, tu consegue? Consigo, sim. E quando tu usou pela primeira vez, tu usou porque tu se sentiu pressionado para usar ou por uma escolha própria? Eu queria. Tu queria ir, mas se tu quiser parar de usar, tu acha que tu vai conseguir ficar sem ou se as pessoas vão ter Sim, pressionado? eu não me drogo, mas quando me oferecem, sim. Tá bom, obrigado. Hoje eu tô aqui com o professor Kleisler Rangel, professor formado em Educação Física que leciona e dá aula no Colégio Santa Teresa de Jesus. E eu gostaria de perguntar para ele que nessa experiência dele com jovens, se ele já conheceu alguém que teve uma experiência negativa com drogas ilícitas e se ele percebe a popularização desse tipo de droga hoje em dia na juventude brasileira. Sim, bastante, né? Inclusive com o boom da internet nessa geração de hoje em dia, a gente vê não só a popularização, mas parece que de certa forma a normalização do processo de utilização de algumas substâncias ilícitas, né? E trabalhamos em cima de campanhas, né? Tanto para prevenção e o combate da expansão dessas informações, né? Sobre drogas e conscientização do pessoal. E você acha que, em relação aos dependentes químicos, se esse uso exagerado na adolescência, na infância, que quando cresce ele pode se tornar um uso mais seguido, que pode terminar em uma dependência química? E se tu já teve alguma experiência com algum dependente químico? Com certeza, pode sim se tornar uma dependência química a longo prazo, e principalmente devido à falta de conhecimento sobre as consequências da utilização de drogas a longo prazo. A gente vê muito isso, né? Não tive ainda nenhum caso, assim, contato, né, com pessoas que tiveram dependência, mas pelos relatos e registros que a gente, né, ouve, escuta e observa, a gente vê que a utilização a longo prazo ela vai com certeza causando uma dependência. Os estudos hoje mostram isso também. Então agora eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o mau uso e mau gerenciamento das drogas lícitas e se isso, em longo prazo, pode causar uma dependência química. Com certeza, hoje, né, as drogas lícitas, quando não orientadas, né, que vendem em drogarias, em farmácias, quando não orientadas, elas também geram uma dependência e um impacto fisiológico negativo. Então, todo o processo de medicamento, ele tem um impacto fisiológico no ser humano, e aí está o médico lá para receitar a dose ideal, para ter a resposta ideal no corpo da pessoa. Se utilizar de forma inadequada, vai ter um impacto negativo. Então é isso, muito obrigado. Valeu. Bom, agora eu tô aqui com o... Leandro, Eu queria saber se já usou algum tipo de droga lícita ou ilícita. já, cigarro. E tu criou algum tipo de dependência nessa... Sim, E se tu quisesse parar de usar, tu conseguiria? conseguiria. Mas por que tu diria isso? Porque, cara, é ruim pra caralho. Mas, tipo, tu sente pressão nos ambientes que tu convive de usar isso aí? Sim. Isso que te fez começar a usar ou tu começou por outro motivo? Não, por pressão mesmo. E tu acha que se tu quisesse parar de usar, tu conseguiria mesmo com essa pressão? Sim, conseguiria. É isso. Agora eu tô aqui com o empresário Meu nome é Jean Franco, muito prazer. Como é que é o nome? Abel. E eu gostaria de perguntar se tu já fez uso de alguma droga lícita ou ilícita. Com certeza, não. Com certeza. Várias. E tu já teve alguma dependência química dessas drogas? É que entre o veneno e a droga é a dose, né? Exato. É isso que o pessoal não consegue controlar, tanto nos fármacos, né? Né? Como nos ilícitos. O problema todo é que
No meu ver, a única diferença é que o pessoal sempre recorre aos fármacos como um negócio, entendeu? Até mesmo a medicina, ela tem como cultura tu ir num consultório e se o médico não te receitar o remédio, tu acaba dizendo que o médico não é bom, entendeu? Então essa cultura aí fez o que fez as coisas ficarem complicadas, porque 99% é uma atitude que a pessoa tem que ter para resolver o problema, entendeu? Não só remediar e mascarar uma coisa que todo mundo sabe que não é esse o caminho 99% das vezes. E o senhor tem filhos? Eu tenho 2 filhas, E elas são jovens? 12 anos e 8 anos. E o senhor não se sente preocupado com a pressão que hoje em dia tem para os jovens nos ambientes que eles vivem? Cara, eu acho que existe uma regra básica que os pais têm que tomar cuidado de não deixar os filhos andarem com crianças de faixa etária maior que eles. Até mesmo porque... e também ficar de olho também nas amizades, entendeu? Porque eu acho que eles têm que quebrar a cara e têm que se misturarem com pessoas que estão na mesma vibe que eles, né? Eu queria saber, como tu sabe, hoje em dia existe muita facilidade para os jovens, para eles encontrarem as drogas ilícitas. Eu queria saber se tu pudesse fazer alguma coisa para mudar essa facilidade que tem para encontrar, o que tu faria para... Cara, droga sempre existiu e sempre vai existir. O problema todo é que, no meu ver, a minha geração, a gente brincava na rua até meia-noite, 1h da manhã, em frente de casa, entendeu? E existia cocaína, existia o álcool, existia o LSD, enfim, maconha, o que hoje existe, só que não existia essa facilidade. não existia o crack, né? Eu acho o crack ele realmente ele supera a dependência do crack. Para mim é uma das mais perigosas, por causa que o gráfico de fissura, o pico é muito alto e a descida é muito alta, então te gera uma fissura, te gera uma aflição tão grande que tu acaba, cara, tu vende até a tua mãe, entendeu? E isso daí hoje fez as pessoas ficarem um zumbi, né? Uns nóia aí na rua, né? Então no meu ver, a epidemia do crack é que realmente acabou com essa vibe do cara ficar na rua até tarde, as crianças. Hoje as crianças são tudo em apartamento por necessidade, não tem mais como largar uma criança na rua assim, com esses caras aí, não. Mas a teu ver, tem algum outro motivo que assim, que tu acha que teve essa mudança de uma geração para outra, da facilidade de encontrar, nessa que tu falou aqui, na tua geração, por exemplo, as crianças eram mais livres para fazer o que elas queriam Pois e tal. é. Que tu acha que alguma outra coisa que mudou isso, que deixou os pais mais preocupados, assim? Não, eu acho que a juventude, ela, por o mundo deles serem tecnológicos, eles estão cada vez mais sedentários e cada vez com menos tipo, tu pega hoje uma testosterona de um adolescente, cara, é muito baixa, entendeu? Uhum. E eles estão ficando muito afeminados, entendeu? No geral, entendeu? Tô falando no geral. E as mulheres, entendeu? Estão começando a serem mais feministas por causa disso, entendeu? Exatamente. Por causa disso. Então tá tendo um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio de comportamento muito grande. Então eu acho assim, ó, que eu até gostaria de abrir para vocês jovens que estão me olhando, eu queria um dia dar uma dica de como ser um macho alfa para vocês, entendeu? Porque são detalhes que realmente vão fazer a diferença no universo de vocês, entendeu? Não o cara ser machista ou alfa, e o cara ser um pouco mais primitivo, entendeu? Principalmente na atitude da recusa. Na atitude de a mulher se colocar no lugar de mulher e o homem se colocar do homem, e os dois se completarem, entendeu? Exatamente. Tá muito confuso isso daí, no meu ver, entendeu? Mas Deus fez assim, é pra isso, né? É pra isso. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pelo nome. Gianfranco. Muito obrigado. Falou, meu irmão. Bom, agora nós estamos aqui Com Anas. Tu faz uso de algum tipo de droga lícita ou ilícita? Eu atualmente fumo cigarro. Mas tu tem dependência química por essa droga? Não seja uma dependência química, né? Mas eu acabo fumando. Mas se tu quiser parar de fumar, tu acha que tu consegue? Palavra consegue é uma palavra muito forte, né?
Mas com um grande esforço, uma força de vontade, a gente consegue parar sim. E quando tu começou a usar, tu disse que foi por pressão do ambiente ou porque é alguma coisa que tu queria experimentar? Foi um convite de um funcionário do meu pai. E, assim, hoje em dia tem muitos jovens, tu também frequenta algum ambiente com jovens. Tu diz que é diferente da época quando tu começou, hoje em dia, se é mais fácil ou mais difícil para a pessoa experimentar uma dessas drogas? Eu acho que hoje, atualmente, as pessoas têm muito mais noção do perigo que causa um cigarro, que causa o tabaco, que causa as drogas, tudo isso. Antigamente, as pessoas não tinham muito essa noção do que pode causar as drogas. Não sei se hoje está mais fácil, hoje com as novas drogas que tem no mercado, como o exemplo do vape, que tem um sabor saboroso e as pessoas acham que é uma droga inofensiva, mas sim, é uma grande porta para o uso de cigarros e outras substâncias também. Mas hoje em dia... Bom, e tu, ele é uma pessoa que tem filhos, né? Tem sim, tem 2 filhas. Elas são jovens? Sim, são 2 crianças, na verdade, uma de 5 e uma de 3. Mas com esses aumentos que eu te falei, que cada vez mais jovens, mais novos e mais pessoas tipo, dessa idade acabam experimentando essas drogas, tu não tem medo que elas comecem a usar? Claro, medo a gente sempre tem do uso de qualquer tipo de substâncias químicas, o que for que causa dependência química. A gente sempre tenta ensinar em casa, acho que vem o começo de tudo é dentro de casa. A gente ensinar aos nossos filhos que o que pode causar, os efeitos, mostrar exemplos de pessoas, as doenças que podem causar as substâncias para ela já ter com um psicológico aí forte, entendeu? E de nunca nenhuma amiga ou amigo afetar elas essas situações. E tu como um pai que foi criado numa geração que é assim mais forte com esse tipo de coisa, o que tu faz para teus filhos não quererem começar a usar? Algum exemplo que tu dê para que eles não queiram usar? Olha, eu acho que é bom sempre mostrar pessoas que têm problemas cardíacos, problemas pulmonares, pessoas o que causou o tabaco, ao cigarro, ou as drogas no passar dos anos do uso dessas pessoas, que se a pessoa vai acabar usando esse tipo de droga, esse tipo de coisas, esse aqui é o final de cada um, entendeu? Entendi. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, querido.